Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Inspira Print, mais um episódio de podcast. E hoje nós estamos aqui com o Luciano Lopes, o Cláudio Damasceno e o Eduardo Ornelis. Não, Ordones, né? Quase. Quase, ó, eu errei. Tá vendo? A gente não acerta todas, não. Bom, pessoal, eu vou deixar todos eles se apresentarem primeiro, logo após a vinheta, vai dizer todo aqui. Galera, se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Este podcast está sendo patrocinado pela Fast Imprimir e pela Reila Shop. Então, pessoal, se vocês querem participar do podcast, pode chamar lá no WhatsApp ou nas nossas redes sociais. Vai ter o link aí para vocês poderem entrar em contato e a gente vai ter uma honra em receber vocês aqui. Vou deixar a galera se apresentar. Vamos começar com você, Luciano? Bom, vamos lá. Bom, como você falou, né, meu nome é Luciano, trabalho na área da contabilidade, consultoria também, empresarial, e é um prazer estar aqui com vocês no podcast hoje. Espero contribuir para a turma da comunicação visual. Beleza, o prazer é todo meu. O Cláudio? Bom, primeiro também é um prazer, bom dia a todos, a quem está nos assistindo também. Meu nome é Cláudio Damasceno, eu sou consultor de BI, formado como analista de sistemas e também sou escritor do livro Excel Avançado 2019. Espero contribuir aqui nesse bate-papo com o que eu sei e aprender com vocês também. Eu já vi, tem bastante conteúdo lá no YouTube. Bom, viu? É o cara do Excel. O cara do Excel. E agora o Eduardo. Olá, pessoal. Eu sou Eduardo, sou especialista em finanças empresariais e estou aqui para contribuir, para mostrar para vocês a importância dos processos, dos fluxos financeiros dentro da empresa de vocês aí. Espero trazer insights valiosos para esse podcast aqui. Bom, vamos começar agora um papo mais descontraído, contar um pouco da história de vocês, como foi que vocês começou, se vocês já imaginavam que ia estar trabalhando nessa área que você está hoje. Pode começar, quem quiser ser o primeiro. Eu vou começar, já que eu falei agora há pouco. Pode ser. Eu escolhi o curso de administração meio por aleatório, né? Então fui ali, esse aqui não quero, sobrou administração, né? Aí todo mundo fala, não sabe o que é que você quer, você faz administração, né? O pessoal geralmente fala e tem essa fala. Só que quando eu fiz o curso de administração, eu me encontrei. Inclusive, acho que o Cláudio conheceu o professor lá também, que foi professor. Ele mostrou lá o balanço, começou a fazer a leitura. Falei, cara, se eu entender isso aqui é a jogada para entender tudo que está acontecendo na empresa, né? Que é o dinheiro, né? Que é igual o combustível do carro. Se ele acaba, acabou o jogo, né? Eu falei, vou me especializar nisso aqui, porque se eu entender isso aqui, eu vou ganhar dinheiro. E aí eu comecei a estudar e apaixonei pelos números, né? E desde então tenho seguido essa jornada. Mas na hora que eu escolhi o curso de administração, eu não fazia ideia nenhuma que ia seguir, ia dar o que deu, como eu estou atuando como hoje, né? Então foi bem legal. E como foi no começo? Você já, no começo da faculdade, você já começou a trabalhar na área? Como que... Não. No início é muito difícil, né? Que aí você não encontra emprego, todo mundo quer contratar como estagiário, e aí você é uma pessoa que faz tudo, e ao mesmo tempo não faz nada, né? Você não sabe o que é a área de administração, porque a área de administração é bem ampla, né? Você pode trabalhar com marketing, pode trabalhar com pessoas, com logística. E aí eu fui entendendo e buscando dentro do que eu gostei da área de administração, que era a parte financeira. Então, fui buscando estágios e aí fui crescendo, fui buscando aspirações, né? Lá, então, tinha, na época, alguns professores que me inspiravam. Eu falei, não, meu sonho é um dia, de repente, quem sabe, eu ser um consultor. Isso era um sonho, né? E aí, graças a Deus, deu certo de chegar nesse sonho e concretizar. Mas foi uma longa jornada até isso dar certo. Então, você já tinha um objetivo. Tinha. Foi descobrindo ao longo do curso, que quando eu comecei não tinha nenhum, né? Não sabia. Se tem uma área que eu sofri, foi o tal do auxiliar administrativo. É. Meu amigo, eu trabalhar para parente já não é fácil. Já exige. Agora, você trabalhar como auxiliar administrativo, do lado daquela maquininha matricial que faz din, que lá parecia que era uma hipnose. Era começar ela a imprimir, eu queria dormir. Altas vezes fui pescando lá no serviço. É tenso. Ainda mais para quem não gosta, né? Exatamente. Bom, Luciano, e a sua história? Bom, na verdade, eu sempre sonhei em fazer direito, mas eu trabalhava no departamento, no Contas a Pagar, né, que é um braço do financeiro, e auxiliava ali na empresa, nessa empresa no qual lá a gente trabalhava nesse período, na parte contábil. Né, Contas a Pagar, contábil, estava ali um pouco ligado a algumas funções. A empresa, na ocasião, me propôs fazer contabilidade. Eles iriam pagar o curso.
né, de contabilidade, ciências contábeis, no caso. E me perguntaram se eu aceitaria, né, o desafio. Falei, não, com certeza. E fazendo o curso, eu me apaixonei pela área, porque eu acredito que, de fato, a contabilidade, ela é a linguagem dos negócios. Está atrelada ao financeiro, né? Está conectada aí com o Eduardo Ordones, né, que é da área. E é fundamental, né, para o empreendedor ele tomar decisões assertivas e que, no final, vai gerar economia, né, vai fazer com que ele multiplique o negócio dele. Então, assim, apaixonei pela área da contabilidade, hoje tenho um escritório de contabilidade, procuro trabalhar com foco mais consultivo, com viés mais consultivo. Não aquela contabilidade com a perspectiva de despachar documento ou guia para pagar tão somente. Entendi. Entendeu? Massa, muito massa. E o Cláudio. Cláudio? Bom, a minha história foi um pouco parecida com a de vocês dois, porque na verdade meu primeiro vestibular foi para administração e direito, passei nos dois e não comecei nenhum dos dois. Um amigo acabou insistindo comigo que eu tinha perfil para mexer com sistemas. Então acabou me levando a fazer o curso de sistemas de informação e passou o tempo, né? Eu lembro que quando eu me formei, a primeira mudança radical que aconteceu foi a mudança salarial, né? Então eu era o cara que ganhava quase nada e eu passei a ganhar quase alguma coisa. Então já foi uma mudança drástica. E logo depois eu lembro que o dia que realmente me fez querer ser um consultor de negócios foi quando eu recebi um e-mail. E esse e-mail tinha uma pessoa, já tinha um canal no YouTube na época, tinha uma pessoa do Rio de Janeiro que queria porque queria que eu fizesse consultoria para eles, queria porque eu queria que eu ajudasse ele com algumas planilhas. E eu lembro que eles mandaram para mim no e-mail uns termos que eu não fazia ideia do que se tratava. Na época, que eram coisas como fluxo de caixa, balanço patrimonial. Eu falei, que loucura que é essa? Eu não sei o que é isso. E eu não sabia fazer aquilo. E aí teve uma frase naquele e-mail que me forçou a voltar para a sala de aula, aprender administração, que foi, dinheiro não é problema. E eu virei e falei, como assim dinheiro não é problema? É a primeira vez que eu estou escutando isso aí. Uma empresa falar para mim que dinheiro não é problema, que tipo, qualquer valor a gente paga. E aquilo doeu em mim, porque falou assim, ó, tem uma empresa querendo me contratar, falou que dinheiro não é problema, e que eu não posso aceitar essa contratação porque eu não sei do que eles estão falando, não faço ideia de que assunto é esse. Então, voltei para a sala de aula, comecei a fazer administração, e aí hoje eu trabalho como consultor, né, ligando essas duas áreas, a área de negócios com a área de tecnologia, mas foi muito graças às duas faculdades que me ajudaram a chegar nesse ponto. Então, Tecnologia e administração. isso. E esse contato, como que ele te achou? Na época você já YouTube. fazia... Já YouTube. fazia o conteúdo para o YouTube? Sim, eu sou um dos players mais antigos aqui no Brasil, quando o assunto é Excel, plataforma. Eu comecei a colocar conteúdos no YouTube em meados de 2010. E agora eu tive um canal realmente focado em Excel a partir de 2013. De 2014 até 2016, meu canal ranqueava na primeira, segunda posição, quando algum assunto era pesquisado para Excel avançado, planilhas de gestão. Então, sempre aparecia ali nas primeiras posições. Isso ali me trouxe grandes oportunidades. Virei parceiro do YouTube muito rápido, virei parceiro da Microsoft em 2017. Então, fui começando a conhecer grandes empresas muito porque elas me encontravam na internet. Entendi. Então, rede social hoje é uma ferramenta muito forte, né? Sim, sim. E lá o conteúdo que você tem, basicamente, são aulas e de graça, né, cara? Isso. Porque você vê a maioria do pessoal que começa a gerar conteúdo, rapidinhas já estão querendo monetizar e pôr aquilo lá para vender. E, cara, você vai lá no seu YouTube, pode falar o nome do seu YouTube? É, professor Cláudio Damasceno. Lá tem muito curso mesmo ensinando a parte complexa do Excel e lá você pega na mão, né? Você ensina o passo a passo pro cara entender. Muito massa, cara. Eu até costumo colocar, às vezes, umas palavras lá para motivar quem está assistindo, que é simples e fácil. Então, assim, você vai fazer um negócio complexo, mas de forma que seja simples e fácil. Eu acho que é essa a ideia mesmo, tentar facilitar para o usuário final entender que ele não entende tanto de gestão quanto a gente, não entende tanto de ferramenta quanto a gente. Se a gente tentar falar a linguagem dele, sempre vai ser mais fácil. Não, eu lembro na época que eu dava aula de informática, eu dava curso básico, né? Windows, Word, Excel, Wix. E uma amiga minha me procurou, ela estava trabalhando na Callink. Falou assim, Max, eu preciso aprender Excel avançado. Você me ensina? Falei, te ensino. E eu achando que Excel avançado era ensinar as fórmulas. Na hora que ela me falou matriz, filtro, eu falei, como? Cara, no básico a gente não aprende nada. Aí eu vi que eu não arranhava nem a superfície do Excel. Aí, tipo assim, eu falei, olha, infelizmente o seu avançado realmente é avançado, não é pro meu bico, não. Aí ela conseguiu aprender lá. Na época não tinha YouTube igual tem hoje.
os conteúdos. Ela conseguiu aprender e eu lá com aquela apostilinha do Windows 98, Excel 98, não consegui ajudar de jeito nenhum, mas depois eu entendi que tem um universo muito grande nessa área que você consegue montar um sistema praticamente vivo lá dentro. Muito massa. Exatamente. Inclusive, aproveitando isso aí, o Cláudio já tem até uns vídeos, se não me engano, né? Mostrando até fluxo de caixa lá, né? Sim, bem fluxo de legal. caixa. Vários outros também. Urna, se não me engano, eletrônica, Urna eletrônica. né? Teve De uma votação. aula que eu fiz para o evento do Excel Week Internacional, né? Foi um dos representantes do Brasil, que nós fizemos balanço patrimonial em 1 minuto. Então, a ideia foi como é que a gente pode, através de organização de dados, fazer um trabalho complexo, como é um balanço patrimonial, em pouco tempo. Porque a ferramenta está aí para isso. A gente só precisa ser organizado. Verdade. Você falou a palavra certa, né? Organizado. E se não inserir as informações da forma correta, nem Deus vai te ajudar. Exatamente. Bom, e como que foi essa união de vocês três? Como que vocês três se conheceram? Eu conheci o Cláudio, acho que foi em 2018, né? 2018. Ele foi meu aluno e eu acho que logo nas primeiras aulas ele chegou em mim e falou assim, cara, você tem que estar no YouTube. Eu nunca esqueço disso. Aí eu falei, cara, por que esse cara tá falando que eu tenho que estar no YouTube, né? E eu meio, apesar de ser professor, meio tímido, retraído, eu falei, fica aquela reflexão. E depois no futuro a gente virou parceiro, começamos a se falar e estamos até hoje aí, né? Um dia com o outro, um sempre agita, sempre trocando contato. E o Luciano, acho que eu conheci através de uma indicação de outro consultor, né? Foi. Falou, você precisa conhecer esse cara aqui, falou para mim, falou para ele, a gente se conheceu, bateu muito ali as ideias, né? E a gente começou a ser parceiro, porque ele era contador, e aí sempre os meus clientes procuram, né? Quem é um contador, um escritório, e a gente foi trocando figurinha, foi indo os clientes junto e também foi aperfeiçoando, né? Então a gente fez parceria-chave, né? Então, apesar de eu ter formação em contabilidade, eu não exerço. Então, o Luciano é contador, então peraí, deixa eu puxar. E o Cláudio é o cara da tecnologia e ao mesmo tempo também entende de negócio. Inclusive, ele serviu de aspiração para mim evoluir bastante na parte da minha consultoria, como chegou hoje, né? Então, por exemplo, hoje eu entrego um Excel muito melhor do que antes, porque eu conheci ele, que antes eu ficava um dia, às vezes, trabalhando um relatório para o cliente, às vezes eu faço em horas ou minutos, né? Então, assim, não tô querendo puxar saco não, mas foi ele que me ajudou, graças a Deus, senão eu estaria até, inclusive não estaria nem aqui no podcast, estava lá trabalhando no relatório para o cliente, né? Então, ele me ajudou muito. E essas ferramentas ajudam muito, a gente tem que, o empresário, né, tem que buscar conhecer essas ferramentas para justamente ganhar esse tempo. Porque, na minha opinião, o tempo vale mais do que o dinheiro. Né? Sim. Porque o tempo você não consegue recuperar, o dinheiro sim. Exatamente. Então, você tendo esse conhecimento, você ganha um tempo que no final de semana você fica tranquilo, descansa, passa o tempo com os filhos, com a família, né? Que é o que o Cláudio tem de propósito, né? Que é ajudar isso e obrigado mesmo, ajudou mesmo. Tamo junto. Espero que nesse podcast a gente consiga gerar algumas ideias também para poder ajudar outras pessoas. Não, muito demais. Mais uma vez, eu vejo uma sinergia que eu até falei no último podcast, cara. Tudo é construído na base de pessoas. Uma pessoa sozinha, ela consegue ir longe, mas não tão longe quanto com o apoio e ajuda de outras pessoas. Então, eu sempre falo que tudo se começa com um tripé. O tripé é o alicerce. Então, eu vejo que aqui a gente tem 3 níveis de conhecimento diferentes, 3 tipos de conhecimento que um apoia o outro e fazem chegar nos resultados, né? Exatamente, De vez em quando aperta, alguns clientes fazem umas perguntas fiscais, eu falo, peraí que eu vou chamar um cara aqui, os universitários. Exatamente. Ou às vezes aperta na parte técnica, o cliente com uma forma mirabolante, eu falo, peraí que eu vou chamar o universitário aqui para me ajudar. Porque não tem como a gente saber tudo mesmo, não. E sempre tem, né? Sim. A gente não sabe tudo, né? Essa que é a verdade. Então, você falou muito bem, se a gente trabalhar sozinho, a gente chega até certo ponto. Mas quando a gente traz outras pessoas de qualidade para parceria, para fazer trabalhos conjuntos, nossa, o nível sobe, sei lá, 1000%. Né? Porque eu lembro, o Eduardo falou, né? Eu lembro quando você falou para mim, você tem que estar no YouTube. Por que eu falei isso para ele? Porque quando eu estava em sala de aula, eu fui aluno dele, eu estava assistindo ele falando aquelas coisas e para mim parecia mágico. Eu lembro quando ele demonstrou lá que se a gente fizesse algumas mudanças, dava para impactar o fluxo de caixa inteiro. Aí eu associei com aquele e-mail que eu recebi. E ali eu vi o barulho do caixa eletrônico, assim, caindo dinheiro. Aí eu falei assim, o que esse cara está ensinando aqui é diamante, vale mais que diamante. Eu olhava para meus colegas, com todo respeito, mas eu olhava para meus colegas de sala de aula e eu via que eles não tinham o mesmo sentimento, eles não admiravam da mesma forma aquilo que estava sendo ensinado. Tipo assim, o importante é pegar o diploma, então deixa essa aula passar logo. Eu percebi que eles não conseguiam interpretar naquilo que estava sendo ensinado o valor agregado que estava sendo passado. Então eu virei para ele e falei assim, você tem que ir para o lugar onde as pessoas vão te procurar para aprender o que você está falando. E valorizar. E valorizar.
Então eu acho que foi aí que a gente começou a fazer a amizade. Foi Verdade. criar coragem para abordar o professor e falou: você está perdendo tempo fora do YouTube, você tem que estar lá no YouTube. Não, e igual você está falando, tem muita gente que parece que sonâmbulo, né? O pessoal parece que não acorda. O cara vai empreender e já tá sonâmbulo. Parece que não atina que tem que ter alguns conhecimentos que ele vai ter que adquirir e não se esforça para isso. Eu tenho alguns exemplos, que lá na faixa imprimir mesmo, tem cliente que não sabe mandar e-mail. Cara, coisa básica. Então eu pego no pé e falo, cara, você quer... Beleza, todos os clientes são cadastrados, a gente consegue rastrear quem é quem, mas se você já manda um e-mail com assinatura, que é uma coisa básica, isso aí, tipo assim, não tinha nem que ser falado, já facilita e já agiliza o processo do cliente. E eles, muitas vezes, nem se preocupam com isso. Então o pessoal tá meio sonâmbulo, a Inspira Print é para isso, para acordar a galera. Falou, pessoal, tem muito dinheiro para ser minerado aqui. Vamos trabalhar da forma correta que todo mundo consegue prosperar. E o mesmo acontece, por exemplo, no financeiro, que o pessoal às vezes acaba achando que financeiro é você olhar para um extrato bancário e ver se tá azul, tá tudo bem, não precisa mexer em mais nada, não precisa de relatório complexo, de planilha, nada. Se tá vermelho, opa, peraí, o que tá acontecendo? Se tá vermelho, chama o consultor. Chama o consultor, levanta-te, anda-te, né? Tem que fazer um milagre ali para poder acontecer. E, na verdade, aquele extrato bancário, ele é só o resultado de tudo que está acontecendo. E tem uma série de processos e informações por trás daquilo que a gente precisa entender. Então, se o empresário não consegue entender isso, seja para ter uma pessoa para poder gerar essas informações, um funcionário, um consultor, opa, tem alguma coisa de errado. Né? Porque eu não posso olhar só o resultado final. Eu tenho que olhar o processo. Então, de repente, a empresa está vendendo muito, mas não está recebendo. Que aí o problema, às vezes, vai estar na cobrança dos recebíveis. Ou, às vezes, também ela está pagando tudo à vista, porque tem uma cultura enviesada que pagar sempre à vista é melhor. Melhor para quem? Eu gosto de receber à vista, melhor para mim. Se falou, pode pagar. Inclusive, pode fechar o pacote anual do ano, que eu vou gostar de receber tudo à vista. Só que eu tenho que pensar na gestão de caixa do negócio. Porque se eu descapitalizo a empresa e compro tudo à vista agora, por exemplo, sem nenhum desconto nenhum, peraí, será que vai fazer sentido? Porque eu vou realmente livrar de uma dívida. Só que eu nem sei se o cara vai prestar o serviço, ou nem sei se eu vou querer, né? Será que eu vou precisar desse material todo agora? Então, são ideias que, de repente, o pessoal não consegue parar para pensar. Vai tanto no automático, tanto no operacional, que aí, chega no final do mês, peraí, tá tudo azul. Bora para onde nós vamos viajar esse final de semana, né? Então, é mais ou menos por aí que o empresário costuma gerir o negócio. Eu acho que é partindo desse raciocínio que hoje em dia tem tanta assinatura, né? Hoje em dia, pacote de assinatura virou febre. Até o software hoje em dia... Software como serviço. Para tudo, de gráfica, de edição, hoje em dia tem a versão assinatura. Que é uma forma de baratear, né? E acessar todo mundo. Agora, falando um pouquinho de contabilidade. Eu acho que todo mundo corre, né, da contabilidade. Ninguém se lembra que uma contabilidade bem feita é o alicerce de uma empresa, né? Com certeza. A gente, aqui nesse bate-papo, a gente está falando sobre a questão da ferramenta, né? Pessoas. E é fundamental atrelar a ferramenta, você ter ali um produto que você possa alimentar as informações, seja um sistema, seja uma macro do Excel. Né? É um produto onde você vai... um tipo de inteligência onde você vai alimentar as informações. Né? É importante você ter pessoas que vão alimentar essas informações e, por sua vez, você precisa de processo. E a contabilidade, ela se conecta a isso, a ferramenta, pessoas e processos. Por quê, Luciano? Porque todo mundo foge da contabilidade, porque, afinal de contas, ninguém quer pagar imposto. Exatamente. Começa por aí. Mas a questão não é sobre o imposto. É claro que você pode achar caminhos dentro da regra legal que são mais econômicos, né? Que vão gerar um impacto financeiro menor no caixa, né? da sua empresa. Só que nós vamos entender que para a gente achar esse caminho, você precisa de informação financeira. Né? Poxa, peraí, muitos empresários não sabem o faturamento da empresa, não sabem sequer quanto ganha. E a contabilidade, ela nada mais é do que a ciência ou o ato de você registrar as informações que acontecem ali na sua empresa. De forma didática. Poxa, você vendeu um produto, você faz o lançamento desse produto, dessa venda, né? Você classifica isso, venda de produto ou uma venda de um serviço.
Você coloca lá o dia, Luciano, tem um caixinha lá, manual, né, Caderninho, né? um caderninho né, que a gente fazia, ou faz. Tá, beleza, mas se você sumir isso, você precisa de uma ferramenta. Mas aí às vezes eu esqueço, você precisa de uma pessoa para alimentar essa informação. Porque você, enquanto dono do negócio, às vezes você está envolvido com uma série de outras atividades, inclusive em fazer dinheiro. Né? Se você ficar só focado em fazer administrativo, você não faz dinheiro. E a contabilidade, ela precisa das informações justamente para achar o melhor caminho. Então, como que eu vou fazer para pagar menos imposto? Tá, você tem informação econômica, né, das suas vendas, dos seus gastos. Não, é tudo misturado. Não. Né? Aí no final, qual que é o melhor caminho para pagar menos imposto? Né? Então aí você vai explicar para o empresário o regime tributário. O camarada não quer saber, não, você faz aí, eu confio em você, estou pagando e ponto. Será que é esse o caminho? Às vezes o camarada está num regime tributário, olha só, que ele teria que faturar R$81 mil por ano, mas ele está faturando R$810 mil. Né? Ele esquece que depois do 1 tem um 0. Então, sabe assim, essas coisas do tipo, estou brincando aqui, mas a verdade é essa. Né? E aí o cara está correndo um risco fiscal gigante e, por sua vez, ele não quer entender. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar ferramenta, pessoas, processo, para a gente entender qual que é o melhor caminho para essa regra fiscal e, por sua vez, a gente pagar menos imposto. No final, a culpa é do contador, né? Sempre. Ô, Luciano, e quando você falou que o empresário ele não sabe nem quanto ganha? E quando ele não sabe quanto ganha e mesmo assim quer aumentar o próprio Prolabore? É boa. É assustador. Já começa aumentando, né? Não, é assustador porque, às vezes, assim, o sócio ele é o vilão do negócio. Ele é o problema da empresa. Tanto é verdade que, quando às vezes você entra na questão financeira de uma empresa, né, o sócio, às vezes, ele até te descarta. Não, você está entrando aqui numa jogada que não faz muito sentido. Por quê? Porque o cara quer fazer do jeito dele. Gerencia a empresa por saldo bancário. Exato. Não, então se eu tenho saldo disponível, eu estou tendo lucro. Não necessariamente, que é igual o Eduardo trouxe aqui para nós. Às vezes só o seu ciclo financeiro, a título de recebimento e pagamento, que é saudável. Né? Então você recebe à vista, paga a prazo, tem dinheiro em caixa. Mas você não sabe se está vendendo o suficiente para você pagar as contas. E o pior de tudo, né? Às vezes, você, por sua vez, você está estabelecendo um prolabore, que assim, você está comendo até mesmo a parcela do imposto. Porque, olha, presta atenção, empresário. Não é você que paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor final. Essa é uma reflexão boa. Você tem que colocar no seu preço. Não vou não, porque eu vou perder competitividade. Beleza, você perde competitividade, mas você precisa entender que a culpa não é do contador quando você receber uma multa. Por que eu vou receber uma multa, Luciano? Porque você não está respeitando a regra legal. Porque você não tem a disposição de entender qual que é o prolabore que eu tenho que tirar, né? Qual que é o preço do meu serviço ou do meu produto, qual que é o imposto que eu tenho que pagar a partir de uma organização do seu negócio. Você precisa de sistema, você precisa projetar as informações, precisa entender qual que é o percentual de imposto que você vai pagar, qual que é o prolabore que você pode tirar, sabe assim? Não faz isso. Beleza, aí depois... Né? Você não tem saúde financeira, você recebe uma multa no caixa, né? Aí a culpa é do governo, a culpa é do mercado, e a culpa é de todo mundo. No final, a culpa é de Deus, né? O pessoal brinca que a história é lá do Éden. Então, Deus ele fez o homem e a mulher, né? Aí, no final, Deus falou, não come do fruto. Aí, por sua vez, a mulher foi e ouviu a serpente, né? Comeu do fruto, deu para o homem. Aí, sabe de uma coisa? Quando Deus foi questionar, por que vocês comeram do fruto? Aí a mulher, foi a serpente. Aí Deus perguntou para Adão, né? Por que foi, sem entrar num viés religioso? Mas é interessante essa história, vocês vão entender onde eu quero chegar. Por que homem, você comeu do fruto? Foi a mulher que você me deu. Então, quer dizer, a mulher comeu porque a serpente deu, né? O homem comeu do fruto porque a mulher deu. Ou seja, quem criou todo mundo? Foi Deus. Então, a culpa é de Deus. No final, a culpa é sempre de alguém, mas ninguém assume responsabilidade. Então, assim, às vezes... É mais fácil transferir a responsabilidade do que assumir. Exatamente. Então, o empresário precisa assumir responsabilidade. Não. E isso que você está falando, ela não se aplica, eu acho que, tipo assim, não se aplica na empresa, se aplica na pessoa. Porque empresas são pessoas, então, se essa organização, essa metodologia começa na pessoa, na pessoa física, ela consegue passar isso para a pessoa jurídica. Então, eu creio que essa deficiência vem da nossa base, da nossa escola. Sim. Então, a gente não...
a gente não aprendeu a lidar com dinheiro, nas escolas não ensinam a gente a importância de gerir e administrar a parte financeira. Eles só estão criando mão de obra, né? E uma reflexão importante é, nesse ano, você empresário conversou com quantas vezes com o seu contador? Porque, às vezes, nem sempre tem que partir do seu contador marcar uma reunião para vocês falar sobre a sua empresa. Pode partir de você, já que a empresa, o interesse é seu também. Então, é uma reflexão bem interessante para você avaliar. Então, peraí, contratei o contador. Peraí, ele é um prestador de serviço, ele não é um seu funcionário. Então, ele vai fazer até determinado ponto. Eu costumo brincar como se fosse um namoro à distância. Então, se vocês não estão próximos, já vai ter ruído no namoro à distância. Não vou nem entrar em detalhe aqui o que pode acontecer. Então, vocês têm que estar muito conectados. Porque quando geralmente existe a contabilidade dentro da empresa, o processo geralmente pega a documentação, as notas, por exemplo, e manda para a empresa. Beleza, mas e aí? Não tem nenhuma reunião, não tem nenhuma sintonia, né, do que aqueles números significam, não tem nenhuma apresentação de resultado, e aí começa a se perder, igual o namoro à distância, usando analogia, obviamente. Então, você, empresário, também tem que começar a pensar nisso. Chama o seu contador para reunião. Se ele não quiser reunir com você pelo menos uma vez por mês, troca de contabilidade. Porque ele que é o cara que vai trazer as informações para automaticamente você começar a gerenciar o seu negócio. Logicamente, a gente entende que na prática existem algumas questões aí, né? De concorrência, porque às vezes Zezinho tá vendendo mais barato, o cara quer fazer alguma jogada, que não vamos entrar aqui no detalhe, né? E aí, às vezes, a contabilidade pode ser que não seja 100% a realidade do que está acontecendo. Se for esse o caso, aí ele tem que ter um financeiro redondo. Então, ele sai da contabilidade e tem que ter um financeiro. Para ele ter um financeiro, se ele não conhece, ele tem que contratar alguém que conhece. Para justamente trazer esses pontos, esses insights e entender como se você entrasse num carro, como é que está meu combustível, que é a minha gasolina? Está acabando ou está acabando? Como é que está meu velocímetro, que seria o valor do faturamento? Quanto maior, melhor. Principalmente quem gosta de adrenalina, né? Então, se eu não tenho esses indicadores, esquece. Eu não tenho gestão. E se eu não tenho gestão, eu não tenho empresa. Eu estou brincando de ser empresário. Exatamente. Essa analogia do carro é muito boa, porque me trouxe até um insight. Hoje, empresário, ele é aquele cara que conseguiu a carteira de habilitação. Exato. E acha que o carro é só dirigir e pôr gasolina. Então, Perfeito. basicamente a mesma coisa da empresa. Então, Isso mesmo. hoje em dia, o empresário, ele é um funcionário que saiu e montou seu próprio negócio. Às vezes ele é um vendedor, às vezes ele é um administrativo, às vezes ele é um rapaz da produção. Só que na hora que vai montar o próprio negócio, ele não tem a noção de que algumas peças, alguns setores precisam passar por manutenção. Igual um carro precisa trocar de pneu, de óleo e verificar a água, o pessoal peca nisso na empresa. Às vezes o carro dele está lá, bonitão. O jet ski está lá. Só que aquilo que faz o jet ski e a caminhonete andar, que paga pelo combustível, não está muito bem. Está precisando levar lá no médico, né? Exatamente. Então, essa analogia do carro é muito boa. Eu acredito que gestão de empresas, a gente está falando aqui de ferramenta, pessoas, processos, contabilidade, finanças. Então, isso é muito rico. Você falou algo importante sobre a questão cultural. Então, existe um aspecto cultural no nosso país, por parte dos empresários, que os empresários eles focam muito só em faturamento, né, saldo em conta, e é isso. E comprar barato. Comprar barato, né, vender muito e ter dinheiro em caixa. Isso é importante? Sim ou não? Sim. Só que isso não é tudo. Então, gestão de empresa, o camarada saiu de um negócio, ele precisa aprender a ser dono de um negócio. Aí ele tem que aprender a ser empresário. Quem domina conhecimento, domina tudo. Sim. Isso é fato. Ah, mas é muito difícil fazer um fluxo de caixa, é muito difícil entrar com uma nota fiscal, é muito difícil mandar relatório para contabilidade, é muito burocrático. Sabe de uma coisa? Até mesmo em sociedades. Às vezes, os sócios eles têm um negócio, isso eu quero chamar a atenção para quem é sócio, que tem tudo para prosperar e alavancar. Mas, às vezes, o negócio até não começa a dar certo por uma questão de desconfiança. Mas essa desconfiança, ela tem origem onde? Na falta de controle. Verdade. Na desorganização. Esses dias mesmo, né, eu tive uma experiência com um cliente, de forma específica, que ele estava desconfiando do sócio dele. Porque, afinal de contas, né, tinha um resultado, mas esse resultado, considerando o prazo de recebimento das vendas, não era evidente no caixa. Uma vez que também, né, os pagamentos ali das compras
casava o ciclo financeiro. Mas por que então que aquele dinheiro não estava lá no caixa? Aí existe uma questão de antecipação de recebíveis e tudo mais, mas não tem controle disso. E aí o camarada, ele não tem acesso a extrato, ele não tem acesso a nada. Beleza, não tem acesso a extrato, ok. Mas dentro do sistema o saldo é um, né? Dentro da contabilidade o saldo é outro. E aí no final vira uma salada mista. Desorganização. Então assim, quando a gente fala de gestão de empresa, você precisa ter processo administrativo, você precisa ter sistema, você precisa ter ferramenta para você alimentar essas informações e você precisa ter um braço aliado, que é a contabilidade, justamente para você entender, vou pagar aqui o meu imposto sobre as minhas vendas, eu vou pagar o meu imposto sobre o meu lucro. Porque, afinal de contas, vamos entender uma coisa, margem de lucro é o segredo do negócio. Faturamento é ego. Nós temos aqui um consultor financeiro, ele sabe melhor do que eu falar sobre isso. Faturamento é ego. Fatura 1 milhão, te sobra quanto? Exato. É melhor você faturar muito ou te sobrar muito? Então, tem muito camarada que, às vezes, o camarada vende muito e sobra pouco. E a gente está pagando para faturar. Opa! O que você mais vê hoje em dia, principalmente no YouTube, na internet, é os caras ensinando o segredo de faturar milhões. Eu monto um marketplace e fature 1 milhão em um mês. Só que, cara, o que adianta você faturar 1 milhão em um mês e sobrar só 10 mil? Exato. Não, aí olha só que interessante. Não, aí olha só que interessante. Aí te sobra 10. Você fatura 1 milhão, te sobra 10. Aí você paga 50 de imposto, 60 de imposto, 70 mil de imposto. Sabe assim? E só vai descobrir depois que o leãozinho vem. Não, farejar. olha só, na verdade, você já paga, você sabe, você tem ciência disso. Mas o empresário tem ciência, ele tá pagando, ele tá achando ruim, ele fala, cara, mas eu tenho que pagar isso mesmo. Aí às vezes até vem um contador, né, e fala assim, não, mas você tá faturando muito. Sendo que, na verdade, você poderia estar pagando sobre o lucro. Aí eu não quero condenar o contador também. Por quê? Às vezes o camarada ele fala, você poderia estar pagando sobre o lucro, só que para você pagar sobre o lucro, você tem que alimentar as suas informações a nível de entrada e saída. E o cara não quer. Mas precisa. O cara não quer. Aí você fala assim para ele, você tem que separar as contas da pessoa física da pessoa jurídica. Não, esse cara tá querendo mandar em mim, capricho. Exato. Aí, não, peraí, quem é o dono aqui sou eu. Sempre ganhei dinheiro de jeito. Um dia um cara falou isso para mim. Falei, então, por que você me chamou aqui? Você fez eu perder meu tempo. Se eu tô te dando um caminho, você não quer pagar menos imposto? Ou você paga pela sua desorganização, beleza? Aí você ganha dinheiro, você poderia estar ganhando mais. A escolha é sua. Então, você assim, não está contestando que ele não está ganhando. Você só está contestando a quantidade que ele está ganhando. Opa! O cara não quer pagar menos imposto para ele ganhar mais dinheiro. Essa questão do imposto é até aquele exemplo que o pessoal usa muito, que o Sonho de Valsa mudou lá o nome dele, né? Para justamente, wafer, né? Para ser mais barato na letra, né? E tem outros exemplos aí, então isso aí não é lenda, não. Isso não, é verdade. Nossa. Hoje nós temos um emaranhado fiscal no nosso país que não é brincadeira. Quando a gente fala de imposto, a primeira coisa que você precisa entender, você vai pagar imposto em 3 esferas: município, estado e união. Por isso nós temos lá prefeito, governador e presidente, para ser didático. Então, nessas 3 esferas, você vai pagar imposto. Agora, nós vamos entender. Existe um sistema de cobrança. Não, na verdade, existem sistemas de cobrança tributária no nosso país. Você pode aderir por um desses sistemas. É como se você, lá na sua empresa, falasse, não, eu tenho sistema A, B e C. Qual o sistema que eu vou atender aqui vai me atender melhor? Quanto à questão da tributação, é diferente. Até existe uma reforma tributária em andamento, né, que vai facilitar esse emaranhado fiscal. Todavia, até isso acontecer, que existe projeção para 10 anos, Exato. O empresário ele precisa, olha só, entender quais são as nuances fiscais. Porque, ele quer pagar menos imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto. E parece que essa reforma pode ser que não seja benéfica também, né? Sim. Ela pode simplificar, mas o imposto pode vir mais Ela vai alto. simplificar da perspectiva burocrática. Mas de percentual, de pagamento de imposto, sai de caixa, vai aumentar. Entende? Mas vamos entender uma coisa aqui. Isso ainda é uma coisa que, assim, existem muitos contadores que falam, não sei o que e tudo mais, mas ainda é um negócio que não se sabe ao certo como vai ser, de fato. Existem projeções. Existe uma ideia de como vai ser. É claro que o IVA já existe em outros países. E aqui o nosso país está atrasado. Exato. Então teria que ser uma alíquota única. Em muitos países já é assim, está tudo certo. Entende? Hoje o nosso país, infelizmente, diante dessa nuance fiscal e por conta da desorganização do empresário, onde o fisco ganha? O fisco às vezes ele nem ganha. O governo nem ganha com o imposto que é cobrado. Sabia disso? Não. Ele ganha com a multa. Porque se eu te cobrar uma multa de um valor agregado alto, quantos contribuintes, a partir da sua multa, eu vou estar arrecadando que deixou de recolher? Então você pode deixar, só nega.
Anda desorganizado, não tem problema. A conta vai chegar e vai compensar para todo mundo que não paga. Porque quando vem com a multa é muito mais caro, né? Acho que é quase 50% a mais. Não, deixa eu te falar. Aqui no estado é assim, ó. Você não pagou o imposto, você não pagou o ICMS, que é o imposto de competência do estado. Beleza? Certo. O que vai acontecer? Você não pagou o imposto, detalhe, aí você não emitiu o documento fiscal. Não, o sistema é caro demais, ô Cláudio Damasceno. É muito caro, sabe Vou assim? usar um que eu baixei aqui de graça. Isso, por aí. Não, vou controlar aqui, não precisa desse trem de emitir nota, né? Eu vou comprar sem nota mesmo, tá tudo certo, né? Não é bem assim, não. Muita gente pensa pegar. Beleza. Aí, quando eles pegam você, o que vai acontecer? Além deles te cobrarem um imposto no estado, a alíquota cheia, que é 18% em Minas Gerais. Olha só, eles estão falando de comércio. Comércio, serviço é outra história. Mas vamos falar de comércio. 18%. Beleza. Às vezes o seu produto ele já até foi pago o imposto, mas porque você não emitiu o documento fiscal, você vai ter que pagar de novo. Entendi. Porque tem uns tipos que quando o imposto já foi retido lá na Você não paga de novo. indústria, você não precisa pagar de novo, não é isso? Exatamente. Então, a cadeia produtiva. Indústria, atacado, revenda, consumidor final, enfim. Então, para o fisco é mais fácil fiscalizar quem está na ponta do que os demais. Então, você paga para todo mundo e repassa no preço. Só que tem produto que, por sua vez, você não vai ser assim na cadeia produtiva. Então, quando você compra matéria-prima, você acredita, na hora que você vende o produto acabado, você tem um débito, passa para o cara que vai vender o produto acabado atacado para o varejo, ele tem um crédito na entrada, débito na saída, ou seja, também. imposto não cumulativo. Ok? Nossa, bugou tudo minha cabeça aqui agora. Né? Mas vamos entender uma coisa. No final, esse imposto já foi pago, é isso que eu quero dizer. Mas por conta da desorganização do empresário, o cara não quis contratação, o cara não quis emitir o documento fiscal, ele não acobertou, que a gente chama de forma técnica, a venda dele. Aí o que vai acontecer? Não, agora o fisco vai te cobrar a alíquota cheia. Mas esse produto já foi tributado. Beleza, mas você não tem prerrogativa para falar se esse produto foi tributado ou não. Você não tem prova. Você não tem prova como provar material. aquilo. Beleza, então. Então tá. Então, nesse sentido, 18%. Tá, 18% a alíquota cheia, já é um absurdo. O imposto já foi pago. Aí vem, sobre o valor que você sonegou, dobra o valor. Então, você faturou 100%. 500 mil, 100%. Então, essa é a base de cálculo. Agora vem as multas, 45%, 75%. Mais os 18%. No final, a conta era a seguinte. Às vezes você tinha que pagar 30 mil de imposto e no final você vai pagar, às vezes, 2.800.000 com a multa. Por isso que o povo fala assim, não, fulano recebeu uma multa exorbitante da Receita Federal. Nem foi a Receita Federal, foi até o Estado. Ah, foi culpa do contador. Que não viu. Entende? Então, assim, pô, vamos lá. Se tiver organização, se tiver inteligência, tecnologia para alimentar a informação, para gerar as informações para o fisco, você vai ter um consultor financeiro que ele vai olhar para o seu negócio e falar assim, não, bacana, aqui a gente consegue enxergar oportunidade de negócio. Porque você tem informação aqui. Você tem organização, você tem tecnologia. E em cima disso daí também, o pessoal usa essa prerrogativa do medo, né? Então, peraí, o cara foi multado em milhões ali. Igual a história do Pix. Por que um monte de gente começou a correr atrás de contador, de contabilidade, de formalizar? Não, esse é o medo, né? Esse é o nível de conhecimento do brasileiro, né? Porque, cara, passou na televisão, foi bem claro. Olha, o Pix vai ser fiscalizado. Exato. Já é, há muito tempo. Falou fiscalizado e aí O traduziu povo tributado. traduziu que ia taxar. Como se. Você vai fazer para você fazer um Pix de R$10, você tem que pagar assim. Não, e entrou até no viés político, né? Pois é. Não, vai ser taxado, não sei o quê. Meu Deus do céu. Não, E eu queria depois entrar num ponto polêmico. Você falou que quantos anos que vai ter essa reforma? 10 10. aproximadamente, isso. Segundo o Sebrae, a maioria das pessoas que estão nos assistindo talvez não vão estar vivos daqui 5 anos. Exato. 70% das empresas Pensando como empresa, vão tá né? fechadas. A empresa sim. deles não que vão estar agora viva. você me assustou. Outro Covid. Segundo o Força, Sebrae, primeiro. mais de 90% das empresas não passam do 5º ano. Se eu falar de 10 anos, então, ou Pois seja, é, exatamente. tudo por causa do que a gente está falando aqui agora. Essa falta de organização, essa falta de gestão, essa falta de competências, que às vezes a empresa não leva. Às vezes o profissional em si, não. O cara, antes dele ser o empresário, ele era o melhor funcionário da empresa. Exatamente. Tecnicamente falando. Fazer todos os processos. Mas quando vai para a empresa dele, aí ele não quer gerir com aquela qualidade, porque não tem ninguém cobrando ele. Não tem alguém que chega nele e fala assim, não, você Eu tem sou que o fazer... dono do negócio, quem manda aqui sou eu. É igual Exatamente. um dia um cliente falei para ele, rapaz, não pode, a lei aqui sou eu. Eu sou a lei. Eu falei, uau. Falei, beleza, então tá, você é a lei, então tá tudo certo. Você só vai brigar com a lei que manda um pouquinho mais que Pronto, você, que é o pronto. Estado. A conclusão que eu tenho é que a gente, independente da religião, abrir empresa ou como pessoa, eu tenho Deus me abençoando
e tem o governo do lado cobrando o imposto. A não ser que Nasceu, abra uma paga igreja, imposto. Né? Casou, paga alguma coisa. Mas você sabe que Divorciou, até a igreja, paga. mas você sabe que até a igreja tem imunidade tributária, só que o pastor não tem. Se tem funcionário na igreja, não tem. Tem folha. Então, assim, percebe? Vamos entender uma coisa aqui. Vamos lá, pessoal. Presta bastante atenção numa coisa aqui. E aqui eu quero conectar o Eduardo, né? O Damasceno e o Luciano. Então, financeiro, sistema e contabilidade. Essa tríade, né? Vamos fazer essa triangulação. Vamos lá. Eduardo, quero te fazer uma pergunta. A empresa ela cresce só com capital próprio? Só capital próprio, dificilmente. Ela precisa de capital terceiro. Traduz para nós o que é capital terceiro. Quando é capital próprio, eu tô falando que eu tô pegando do meu bolso. Qual que é o problema disso? Que às vezes o empresário fala assim, cara, é de graça. De graça não. E o custo de oportunidade? Você poderia pegar esse dinheiro, viajar, gastar, fazer o que você quisesse. Agora, quando eu pego capital de terceiro, eu já estou falando, por exemplo, de instituição bancária. Se eu tenho um demonstrativo, por exemplo, contábil ok, organizado, eu consigo pegar, às vezes, linhas de crédito mais baratas, inclusive com carência. Eu não estou falando carência emocional, hein, gente. É carência financeira, que é um prazo. Ou seja, eu pego lá o dinheiro, sei lá, 100 mil, 1 milhão, e aí, às vezes, eu demoro 6 meses para começar a pagar a primeira parcela. Então, se eu tenho a contabilidade em dia, isso pode permitir, pelos programas de incentivo do governo. Então, tem os benefícios também. Às vezes não é legal, vamos falar assim, pagar o imposto, o empresário não se sente confortável, não gosta, mas independente de ele se sentir confortável ou não, é a regra, tem que pagar. Se ele segue essa regra e tem a contabilidade em dia, ele tem acesso a capital terceiro com esses benefícios, que vai ajudar demais. E aí, ao invés dele usar o dinheiro dele, ele usa de um terceiro, que é mais barato, gira. Se ele tiver também a organização financeira e um sistema para justamente mostrar e apontar isso, automaticamente ele vai acumulando esse dinheiro para poder, na hora que vier a primeira parcela, já ter lá, para poder pagar ou antecipar, né? Então, isso ajuda demais. Pelo menos essa é a minha visão do capital Aí sabe terceiro. uma coisa? A turma de comunicação visual. Não, vou ficar no MEI a vida inteira. O camarada tá faturando muito mais do que é o permitido. Deixa eu te contar uma coisa. Você que é MEI, honestamente, o banco ele não te vê. Isso é fato. Agora, se você está em outro regime, outro sistema de cobrança de imposto, um Simples Nacional, um lucro presumido, um lucro real, você evidencia isso, ok? Porque aí o banco ele quer ver faturamento fiscal. Por que o banco quer ver faturamento fiscal? Porque o banco ele tem um risco. Sim. Como que eu vou emprestar dinheiro para um cara que... É muito fácil, entrega o contador, né? O pessoal brinca que para contabilidade 2 mais 2 não é 4. Depende do número que você quer que dê. Né? Mas na realidade fiscal não é bem assim. Então, quer dizer, se está lá no fiscal... Né? Então, quer dizer que, de fato, movimentou aquilo lá mesmo. Então, o banco ele tem mais confiança para te emprestar o dinheiro. Só que, para isso, para você crescer, você precisa ter que... Antes disso, você precisa preparar essas informações. Certo? Você precisa de sistema. Você precisa de contabilidade para declarar. Porque aí, depois, você vai lá e consegue um crédito barato. E aí, sabe de uma coisa? O Eduardo falou uma coisa interessante. Você pegou um crédito com terceiro com carência, você faz dinheiro, porque a gente tem o jogo das taxas, né? Exatamente. Então, você pega com custo de captação... E, por sua vez, você vai ter uma margem de lucro sobre a venda do seu produto ou serviço que paga e sobra. Olha que bacana. Daqui a um ano, sabe de uma coisa? Vamos imaginar a título de ilustração aqui. Você tem uma margem de lucro líquida de 5%. Você pega lá um crédito com 2%. Você tem um saldo de 3% aqui. Certo. Bacana? 3% em 12 meses dá quanto? Quanto dinheiro você ganhou com dinheiro de terceiro? Aí sabe de uma coisa? Sabe por que você não está conseguindo ganhar dinheiro? Você é da comunicação visual, às vezes você tem um negócio bacana... Você tem tudo para prosperar, para avançar, para captar mais clientes, por conta de bobeira, porque você quer fazer umas economias que não faz sentido. Não, vou ficar no meio aqui. Não vou pagar sistema, não. Não vou pagar imposto. Gente, eu não estou aqui para entrar no viés de defender o imposto. Não, você tem que pagar. Não, estou falando para você encontrar o melhor caminho para você pagar menos e ter oportunidade de negócio. São as ferramentas que tem à disposição, só que o pessoal não sabe usar. Ou não quer usar. Porque... Questão cultural, né? Porque você tem que, vamos supor, trocar uma tomada na sua casa. Às vezes o cara tem a preguiça de ir lá na caixa de ferramenta, vai lá pegar a chave, lá a faca na gaveta do cozinha e vai lá e desrosqueia. É isso mesmo. É basicamente isso. O pessoal tem as ferramentas e como a cultura dos empresários é um ex-funcionário que montou a empresa e o empresário fala assim, vai lá, bobo, monta. Muitas das vezes o patrão vai falar assim, você está achando que é fácil. E o cara não acredita. Então, quando fala assim, tem que ter contabilidade, tem que ter administração, tem que ter sistema. Mas isso aí é muito difícil, não quero não. Então, continua sendo funcionário. Eu vi uma frase esses dias que eu achei interessante. Você tem que escolher o seu difícil.
Ser solteiro é difícil. Ser casado é difícil. Treinar é difícil. Ficar doente pelo sedentarismo é difícil. Você precisa escolher o seu difícil. Eu costumo fazer uma analogia que eu usava bastante nas salas de aula. Você contar desse jeito aí, nesse cenário que você falou, que é no escuro, né? É como se ele estivesse na rodovia, num carro, sem painel, na chuva, chovendo, numa descida, 200 por hora, sem cinto de segurança. Você não consegue frear o carro, o volante travou, e ainda para dar a sensação legal, pelado. E tá um precipício ali. Você só tá ali esperando, vai vir. E aí você vai cair, capotar. Às vezes você sai vivo. Então é mais ou menos a analogia que eu uso quando o empresário tá muito assim no escuro. É uma roleta russa. O banco de dados é a cabeça dele. É. Sabe assim? E esse que é o problema. Esse é o problema. Pô, se o camarada morrer, morreu o negócio. Olha só, tem duas formas de você empreender. Você trabalhar pelo dinheiro ou o dinheiro trabalhar para você. A melhor coisa que tem é você ter o dinheiro trabalhando para você, porque você consegue ter vida. Muito empresário reclama que não tem vida. Ah, depois que eu abro meu negócio, você não tem vida, sabe por quê? Porque você não faz o dinheiro trabalhar para você. Para você fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa ter processo. Olha só, tem comércios hoje, olha que coisa assustadora, que o dono até hoje está no caixa do comércio. Por que você está no caixa do comércio? Ah, porque senão eu vou ser roubado. Então, para que tem sistema? Para você abrir e fechar o caixa. Para você fazer a sangria. No final vai bater. Para que hoje tem comunicação lá com a maquininha, com o sistema? Justamente para você escolher a condição de pagamento e não ter de fraude. Então, coloca alguém para fazer isso, vai pensar em fazer negócio, vai ver quais são os produtos aqui. Isso aqui é curva ABC? O curva ABC? Não, é para ir para alguma cidade? É alguma... ABC Paulista? ABC... Mas aí você tirou a chance do cara fazer o que ele quer, que é sonegar. É. Esse é um outro ponto crítico, que muitas vezes a gente não comenta, né? Mas tipo assim, às vezes essa cultura de sonegar é porque é cultural nosso, foi passado de geração em geração, porque não faz sentido não sonegar. Vou sobreviver se eu não sonegar, é tudo muito caro. Acha que, tipo assim, eu tô sonegando, o governo não tá pegando meu dinheiro. Como se o governo não soubesse, né? Lembra da multa. O problema é a multa. Lembra a multa. Você pode sonegar, mas a multa é pesada. Pessoal, olha só, tanto que é interessante. Tem gente que não quer abrir um CNPJ. Ah, porque eu vou ter gasto com contabilidade. A primeira coisa, nós precisamos aprender com o nosso consultor financeiro o que é gasto, o que é investimento, custo e despesa. O dia que você entender isso, você vai começar a tomar decisões mais assertivas. O que é custo, o que é despesa, o que é investimento. Os três são gastos. Mas são a mesma coisa? Não são. Então, primeiro ponto. Então, tem despesa que você precisa ter, porque isso é para a operação do seu negócio, sim ou não, Eduardo? Exato. Inclusive, um exemplo que eu gosto de citar, que fica bem fácil, que o pessoal gosta, que investimento, na analogia de um churrasco, é você comprar uma Heineken ou picanha, porque está lá no seu estoque. E quando está no seu estoque é um ativo, que vai te gerar uma renda. Essa renda, nesse caso da analogia, é você aproveitar o final de semana, né? Lógico que estão fazendo analogia, que entrando do viés da empresa seria um estoque. Então, o que é o investimento? Peguei o dinheiro, troquei meu dinheiro para uma mercadoria que vai ficar sob a minha administração. Cabe a mim gerenciar isso para ninguém roubar ou perder por datas de validade. E nisso eu vou ganhar um dinheiro. Vou vender, tem que ter precificação correta. Aproveitar o mercado, né? Exato. Às vezes está numa alta, você aproveita. Igual a questão do álcool gel na época da pandemia. O pessoal lotou ali de estoque, subiu o preço e na hora que vendeu, inflacionou, né? Positivamente para eles, né? E aí proibiu o álcool do posto para poder... Exatamente. Então, essas questões é importante a gente entender sobre essa perspectiva, o que é investimento mesmo. Agora, o contador, ele é um prestador de serviço, ou um consultor financeiro, ou um sistema, que realmente ele vai entrar na listagem de gastos. Só que eu tenho que pensar, peraí, isso é um gasto, mas qual é o benefício desse gasto? Na perspectiva gerencial, peraí, então ele vai trazer informações, e trazer informações já sai daquela analogia que eu usei do carro. Então, agora eu já coloquei um painel. Eu estou chovendo, mas estou com cinto de segurança. Dei a manutenção do carro, agora ele não travou o volante. Então, eu tenho controle, consigo frear e fazer a curva, mesmo num cenário que às vezes é desafiador. Pode né? dar o frio na barriga, mas você vai continuar vivo. Exatamente, porque você tem o norte, você sabe o que está acontecendo, você está em dia, né? Aproveitando o que você falou, tem um ponto importante aí que é assim. Na nossa cultura, como a gente não aprende na escola, matemática básica de verdade, a gente não aprende lógica, a gente não aprende finanças, a gente não aprende informática básica, a gente vai para o ensino superior, todos nós somos professores aqui, a gente sabe. Sim. Então a gente vai para o ensino superior, o aluno ele tem dificuldade às vezes para entender o que é o ativo e o passivo, quando você for explicar lá.
Fato. Porque você vai botar o sinal, ele já não entendeu. Por que é mais, é menos de cá, por que dá o menos valor, já começa a ficar doido ali. E aí, isso que o Eduardo falou da questão do carro, a gente pode pegar o exemplo seguinte. A pessoa, ela é funcionária da empresa, aí ela fala, vou abrir minha empresa porque é fácil, porque ela fica na ótica do faturamento, que é o viés do faturamento, tá ganhando muito. Entra muito dinheiro aqui nesse Tá caso. entrando dinheiro, não tá vendo o lucro, não tá vendo os custos, não tá vendo, tá só entrando muito dinheiro. Então ele fala, vou abrir o meu para concorrer aqui porque eu sei como é que funciona, eu sei como é que toca esse negócio. Aí ele vai e abre a empresa. E ainda fala que consegue fazer melhor. E ainda, não, ele faz melhor e mais barato. Ele fala, não, se eu fizer aqui 10 centavos mais barato, eu já ganho dele na concorrência. Aí ele vai e abre a empresa dele. Só que aí ele faz o quê? Não, eu não quero aprender essas coisas. É a primeira coisa. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Né? Então eu não quero aprender essas coisas. Então você vai contratar alguém especializado na contabilidade, nas finanças, no sistema? Não, também não, porque daí isso é muito caro. Eu vou chamar um primo aqui, que ele tem um escritóriozinho ali, ou então eu vou ver aqui na internet, aqui tem uns negócios de graça que dá para baixar e colocar. Exato. E aí é aquela mesma coisa, pegando o exemplo que o Eduardo deu, se você está com um carro nessas condições, se você tivesse um mecânico à sua disposição, era muito melhor. Para ele poder te ajudar ali, pelo menos, né, para arrumar o que está com defeito ali. Ou você tem que fazer um curso de mecânica. Só que o curso de mecânica leva 4 anos, 5 anos, talvez, não sei. E já o mecânico ele já vem para te ajudar. Só que qual que é o ponto? É o caso, por exemplo, de ter o contador especialista ali, de ter o consultor financeiro especialista. Ele vira e fala assim, não, isso não é necessário. Tem coisa mais importante na empresa. Ah, tipo o quê? Tipo faturamento. Porque isso aqui é custo, porque ele não sabe identificar despesa, investimento, gasto. Ele fala, não, isso aqui é custo, eu não quero isso. Aí ele vira e fala o quê? Começa a tomar decisões erradas, começa a piorar o carro, vai usando do jeito que tá. É o feeling, né? Isso, eu ia chegar lá. E aí no final ele vira e fala assim, as decisões que ele vai tomar é baseado no sentimento dele, é no feeling, é no que ele acha que está certo, é no achismo dele. Ele não usa dados porque ele não tem ninguém especializado para trazer dados para ele. Ele não tem informação contábil porque ele não conta com assessoria de ponta para poder dizer para ele se tem um sistema contábil melhor, se tem um regime tributário melhor. Ele não tem essa informação. E ele não sabe o que fazer com os dados financeiros dele porque ele simplesmente nem sabe o que são isso. Exato. E ele quer conduzir a empresa desse jeito. Então, este empresário, que é o que vai durar talvez os menos que os 5 anos, infelizmente, pelo menos nas consultorias que eu pego, ele está até em empresa grande hoje. Ele está sendo gerente de uma empresa grande com essa mentalidade. Quando não dá certo, sabe o que ele faz? Ele chega e fala assim, Luciano, então, cara, sabe aquele negócio que você me avisou ano passado que ia dar ruim? Você acredita que deu ruim mesmo? Mais perto. Ah, tá. Você acredita que deu ruim mesmo? Aí eu preciso que você entenda, Luciano, que como a gente não conseguiu bater as metas financeiras desse mês, a gente vai precisar fazer uma redução de pessoal. Então, como eu não sei resolver o problema, eu vou ter que te mandar embora. Porque se não for você, é eu. Exato. E essa ideia do feeling é igual uma analogia do tempo, né? Vamos supor que eu vou planejar uma viagem. E aí o camarada fica lá juntando 1, 2 anos, vamos supor, né? Quando isso acontece, mas vamos pensar o melhor dos cenários. E aí ele não se dá o luxo de olhar a previsão do tempo, que é algo que é uma automação, que já está pronto. E aí, às vezes, ele vai lá para a praia no período de chuva, porque ele não pesquisou que naquela época era de chuva, e ele perde todo aquele tempo e investimento, aquele sonho vira um pesadelo. E quando ele está indo embora, dá sol. Quer economizar e marca a viagem para junho, né? Junho, exatamente, perfeito. Pra praia. Exato. E aí, peraí, por que junho é mais barato? Deixa eu fazer uma crítica nessa informação. Ou porque tem chuva, mas vale a pena mesmo? Porque você tá com a praia na chuva, mesma coisa, né? Junho, julho é as festas juninas, né? O povo acende a fogueira porque tá frio. Exatamente. Então o pessoal não pensa muito. Essa percepção, por exemplo, 75% das empresas vão fechar. Cara, são 75% das pessoas que não têm a capacidade de perceber que ela precisa estar em constante evolução e aprendizado. Hoje, a maioria dos nossos clientes, eles têm uma empresa de comunicação visual, uma gráfica, uma copiadora, só que eles não sabem que os 3 se conversam. Então, tipo assim, a pessoa tem uma empresa de comunicação visual, não consegue aproveitar o que uma gráfica faz, o que uma gráfica rápida faz. A mesma coisa, o pessoal tem uma gráfica e não consegue aproveitar 100% o que uma comunicação visual faz. Então, o conhecimento é uma das partes mais importantes. E quando a gente pega essa parte que é gestão, contabilidade e administração, coisas que não foram ensinadas para a gente fica com receio. Então, a pessoa quer abrir uma empresa.
ela vai começa a ver todas aquelas dificuldades, toda aquela burocracia que tem, você não, vou só trabalhando. Depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Você sabe, sim, no final eu acredito, e sem entrar num viés coaching aqui, mas acaba que no final a gente tudo é fruto do que você acredita, mentalidade. Empresário, ele vai ter o resultado que é consequência da mentalidade, das crenças que ele tem dentro dele em relação ao negócio. Ok? Então, esse percentual de empresas que vão fechar não é porque o negócio, o produto ou o serviço não tem cliente. Às vezes até tem muito, né? Ponto. Tem aceitação de mercado. Mas, por sua vez, um produto tem aceitação de mercado, às vezes não tem gestão financeira. Exato. O sócio confunde tudo, pega o dinheiro do caixa da empresa, vira o vilão do negócio, imobiliza tudo na pessoa física, tem um patrimônio exorbitante, sabe assim? Ou, por sua vez, né, a parte contábil também é um problema, porque está pagando mais do que deveria. Ou então, o camarada está com um sistema que não enxerga oportunidade, porque você precisa ter um sistema, uma ferramenta que realmente ela se adequa à sua operação, ao seu negócio ali, para você ver, pô, peraí, tem algum produto aqui que às vezes eu vendo muito, mas não me dá margem. Mas como que eu vou ver isso? Eu preciso de controle de estoque. Meu sistema hoje só está atendendo demanda fiscal, só para me emitir nota. Será que é por aí? Isso é importante, a questão das vendas, porque aumentar faturamento às vezes pode quebrar um negócio. Principalmente, por exemplo, se ele está pagando todas as compras à vista e vende parcelado para o cliente, ele que está financiando o cliente. E se ele não usa capital de terceiro, igual a maioria usa só capital próprio, ele dobra o faturamento. O que vai acontecer? Se eu pago tudo à vista, eu vou ter que pagar o dobro. E se eu não tenho onde buscar esse dinheiro ou não tenho a contabilidade organizada, ele vai começar a pegar dinheiro da pessoa física, já não faz isso, cheque especial, que é muito mais caro, e aí a margem é apertada, ele fala, peraí, eu estou vendendo mais, mas não estou vendo dinheiro. E aí, quando ele vai parar para contratar um consultor, que é aqui igual a gente faz na pessoa física, né? Tô com dor de cabeça, deixa eu olhar na internet, aí você vê tudo é câncer. Você fala, meu Deus. Então, na hora que ele contrata o consultor, ele está na UTI, ele está em estágio terminal, e aí, às vezes, não tem muito o que fazer mesmo, porque ele demorou demais, né? Então, isso é importante, a gente entender, né, qual que é o ciclo financeiro, que aqui a gente simplificou, né? Pago à vista, vendo às vezes parcelado em 10 vezes, opa, isso não é saudável. Nem calculou um juros para poder colocar em cima. Não, já está pago mesmo, vou pôr juros, não. Exato. Um exemplo prático disso, para a gente visualizar, até mesmo o empresário pode fazer essa consulta, é analisar os demonstrativos da Magazine Luiza. Se você pega lá que é varejo, eles, quando é o melhor cenário, eles ganham 1% de margem. Você fala, Eduardo, mas é 1% em cima do volume grande. Ótimo. E quando não é 1%? Porque 1% é muito pouco. E aí, se você vê, ele fica sempre no negativo. Principalmente na corrida que teve da época da pandemia. Que foi o quê? Buscar ser empresa de logística, entregar mais rápido para ter o market share do mercado maior. Só que o Magazine Luiza perdeu essa corrida. Se você olha os demonstrativos dela, que é público, pode olhar lá. Uhum. No melhor cenário do ano, ele ganhou 1%. Ah, ganhou bem, porque é um volume alto. No melhor cenário. O pessoal, tipo assim, às vezes está assistindo, deixa passar meio despercebido, já está meio... Cara, o melhor cenário significa que a sua melhor performance, ou seja, tudo dando certo, Deus pôr na mão, deu 1%. Exato. E estão falando de empresa grande. Do faturamento, né? Do faturamento. Estão falando de empresa grande, que tem pessoas que são direcionadas para analisar contabilidade, financeiro e tudo. Empresa que é obrigada a ser organizada. É obrigada a ser organizada. Perfeito. Porque como é listada na bolsa, né? Exatamente. Tem que ter um... Então imagina o pequeno empresário que muitas vezes não tem essa oportunidade ou não tem esse tempo, às vezes, até de parar para refletir, como se fosse... Costumo brincar que o meu trabalho é como se fosse terapia dos números, né? Que aí toda semana o cara me vê e lembra de mim. Fala, nossa, vamos refletir agora sobre os números aqui e vamos começar a digerir. E aí ele tem duas opções com essa terapia, assim como a terapia convencional. Ou você ouve aquilo, vai colocar para você e mudar, ou você tem dois ouvidos, entra aqui e sai aqui. Então a escolha é sua. E isso é interessante que o Eduardo está falando, por quê? Porque tem muito empresário que ele olha e fala assim, Eduardo, vem cá, né? Luciano, vem cá, né? O contador, e aí chama o cara de sistema que é o suporte para gerar essas informações para a gente tomar decisão, para pagar menos, para achar melhor oportunidade, para trabalhar a saúde financeira do caixa, né? Conseguir pagar as contas, conseguir pagar o sócio, enfim, né? E aí, o que acontece? O empresário, por sua vez, ele até quer, na teoria, mas na prática, na hora que começa a apertar a política que tem que ser adotada, o cara espirra. Exato. Ele até continua com você, às vezes, mas ele não faz. Eu costumo dizer que o sucesso não está em fórmulas mirabolantes. Acredite em mim. Ok? O
Sucesso está em você fazer o básico bem feito. Tem até um amigo meu que fala que o simples vem sucesso, né? Ah, esse amigo já sabe das coisas. Esse amigo sabe das coisas. O simples vem sucesso. Ponto. Simplesmente o Entendeu? sexo. É uma das coisas que eu falo em sala de aula, porque na área de inteligência de dados, o que a gente costuma ver é o seguinte: a empresa não conhece a realidade dela mesma. Esse é um ponto importante. Então, qualquer empresa que eu pegar, eu trabalhei no Grupo Martins há muito tempo, você pega outros clientes grandes que a gente tem, todos eles têm dificuldade em entender, isso é empresas que faturam bilhões, e eles têm dificuldade de entender os próprios números. Tipo, por que a gente fatura isso? Por que a gente vende isso? Onde é que estão os ajustes? Então, quando você vai olhar lá, o pessoal está tentando fazer uma regra super complexa, está tentando fazer movimentos super complexos, tipo assim, ó, e se a gente desse 80% de desconto para trazer esse market share, para trazer esse cliente e tal, para a gente poder ter um faturamento de 3 bi? Quando, de repente, se você faz o feijão com arroz, o básico bem feito, se você faz ali a fórmula do simples, você consegue ter uma margem muito melhor. E aí é onde a gente fala que o simples vence o sexy. O sexy é ter uma carteira ali, de repente, com 100 mil clientes. Mas, às vezes, com 5 mil clientes, você tinha um faturamento melhor, mais sadio, saudável, né? mais sadio do que ter No 300 final, você que é clientes. empresário, aprende uma coisa, eu acredito nisso. Foca em margem de lucro. Foca em margem de lucro. Você sabe por quê? Porque de nada adianta você faturar milhões e te sobrar uma miserabilidade de 1%. Ah, então tem que deixar a operação? Não, não é isso. Os caras ganham em outra coisa. Vai ver a receita financeira do Magazine Luiza. Exato. Até uma vez foi autuada pelo fisco. Por quê? Porque a receita bruta com o produto principal, e aqui vem um insight. Ó, pra você ver tanto que é importante as finanças. Olha só, tanto que as finanças são importantes. Se você olhar os demonstrativos do Magazine Luiza, a receita bruta vai gerar um lucro líquido pequeno. Mas se você for olhar a receita financeira, porque, afinal de contas, o Magazine Luiza é só comércio de imóveis? Varejista de imóveis? É Não. um cartão, né? Eles têm o crediário próprio. Opa, então você pode comprar aqui. Aí tem taxa de juros. Então eles ganham o quê? Te emprestando, confiando em você para você comprar lá o produto deles. Que ele vende a televisão parcelada em 24 vezes. Minha televisão, minha A minha vida. parcela é pequena. Mas você vai ver o valor futuro disso, é um absurdo. Mas ninguém faz conta Cara, disso. esse aí é o segredo que eu percebi, cara, há algum tempo. O segredo é emprestar dinheiro. O segredo é emprestar dinheiro. Banco é a instituição mais rica que tem. Por quê? Ele empresta dinheiro. Exato. E hoje em dia, igual você falou aí, eu tinha me atentado a essa questão do varejo, que eles também fazem isso. E esse é o segredo do sucesso. Fato. Hoje em dia, como que você compra um imóvel hoje? Quem é aquele que vai lá e compra um imóvel à vista? Muito pouco, né? Até mesmo quem tem o dinheiro avalia o custo de oportunidade. Porque se ele tem um dinheiro, mas às vezes ele pega um crédito, vamos supor, a 1% ao mês, um exemplo, às vezes até menos, para que eu vou pegar meu dinheiro? Agora, aí eu fico imaginando, cara, as loteadoras, vai lá, arremata o lote à vista. O que ela faz? Ela tem o poder de agiotagem, na verdade não é agiotagem, né? Mas de emprestar o dinheiro com garantia. Então, cara, é lindo. Você vai lá, compra um terreno, você vai pagar, só que não se trata do terreno, se trata do dinheiro. Exato. Se trata de que você está pegando um valor emprestado para poder pagar com prazo, e se você não pagar, você perde tudo. Mas você precisa ter organização financeira. O dinheiro não é seu. Extremamente. A pizza é uma fatia que é sua, não é ela inteira. Isso. O pessoal não entende isso, não é meu. Aí depois começa o problema. Ah, porque esse negócio não presta, não tá dando certo. Não quer o quê? A culpa é do governo, é o contador que tá mandando guia demais pra pagar. Sabe essa historinha? É o funcionário que não trabalha. É o funcionário que trabalha. Rapaz, é você que é o problema, sócio da sua empresa. Cria vergonha de sua cara, assume a responsabilidade, entende que o dinheiro não é seu. Sabe assim? É mais ou menos tratamento de choque. Entra aí no balde de gelo aí. Agora o povo tá falando todo mundo entrar no balde de gelo, né? 5 da manhã. A trend do momento. Bom, um exemplo legal disso que você comentou, Max, é as próprias imobiliárias. Não vou me crucificar aí não, hein, pessoal. Mas olha só, o que eles fazem? Não, eles mas tá pagam, certo, eles pagam o eles têm que ganhar IPTU, dinheiro. mas olha só, com o IPTU, eles pagam o IPTU com 20% de desconto agora, que tá uma polêmica, inclusive, aqui na cidade de Berlândia. E aí, coloca parcelado para o inquilino o valor cheio. E só ali ele ganhou pelo menos 20% Mas de eles não desconto. tá errado, não. Tipo assim, é uma jogada deles, é uma ferramenta deles. Exato. Agora vem cá. O Magazine Luiza ganha dinheiro com móveis ou ganha dinheiro fazendo dinheiro? Fazendo dinheiro. Opa, entendeu a chave? Sim.
Hoje, às vezes, por exemplo, você vai entrar em determinada indústria, os camaradas, você entra. Eles têm volume para você prestar um serviço ali, vender um produto. 90 dias de carência. Você quer? Assina o contrato aqui. Então, 90 dias você prestando um serviço, às vezes até vendendo um produto. Opa, não pode bater, né? Esqueci, desculpa. Não, mas tem 90 dias, né? Você coloca o seu produto, seu serviço está ali, o camarada, né? Você atendeu ele ali, ele já entregou, já fez dinheiro, já teve margem de lucro para você começar a receber. Exatamente. Você sabe qual que é o segredo que muitas dessas empresas foram descobrindo ao longo do tempo? O bom não é estar nas pontas, o bom é ser o intermediário. Então, você está falando aqui do Magazine Luiza, de certa forma, claro que não vai estar escrito isso lá, mas de certa forma ela percebeu que não é vender o sofá, Não, é ser o intermediário da compra. é isso. Você não consegue comprar o sofá, Eduardo, você casou agora, mas vou dar um jeito de você comprar o sofá, porque eu gosto de você. Ser Vou te fazer um intermediário da compra. crediário aqui, ó, Por isso, e aí você vai comprar aqui. por isso que eu bato na tecla. O único jeito de você ficar rico é sendo vendedor. Opa, e fato. Então, se você é vendedor, você fica rico. Por quê? Porque se você tem uma empresa, você precisa ser o vendedor da sua empresa. Isso. É a primeira ponta. Então, o pessoal da comunicação visual, cara, você é uma empresa de uma pessoa só, ou é uma família, só você e sua esposa. Mano, o que tem na cabeça de você querer comprar máquina e montar setor de produção? Precisa ter Só demanda, ego, né? só ego. É sonho, é ego, é sonho. Só pra falar assim, eu tenho. Eu tenho uma máquina aqui, tô pondo ela pra funcionar. Ah, não, eu tenho a máquina aqui, tem que pôr serviço nela. Cara, a máquina, se você não tiver essa disciplina e se você não for vendedor, essa máquina vai te fazer quebrar. Porque ela é uma medusa. Quando você é o único funcionário da empresa, você faz a empresa girar, você vai lá e compra uma impressora, quem tem que imprimir ela? Até você arrumar um funcionário, é você que vai imprimir. Só que nesse meio tempo, ela vai ficar para lá e para cá, igual o reloginho do pica-pau. Você ficou hipnotizado, você não sai mais para vender, você está lá só imprimindo. Aí você vai falar, não tem mais o que imprimir. Você não vendeu, como que você vai imprimir? Então, tipo assim, eu uso Ele tá essa... lá com a máquina para pagar. E com a máquina para pagar. Gerando despesa. Aí o que ele faz? Vou soltar um anúncio aqui para terceiro. Os caras que precisam rodar vai mandar aqui pra gente. Pô, mano, você é terceiro, você vai mandar no seu concorrente? Você vai pegar o bem mais precioso que uma empresa tem, que é o cliente, Exatamente. e mandar para outra, que também atende o cliente, que se o seu cliente ligar lá, o cara vai atender, não vai nem fazer questão. Então, esse tipo de cuidado na comunicação visual, nas gráficas, é essencial. Então, por exemplo, hoje em dia é praticamente impossível você ver uma gráfica que faz todo o processo. Então, um ou outro processo tem que ser terceirizado. Então, beleza, você tem empresa de comunicação visual, se precisar de uma parte de offset, você vai ter que terceirizar. Então, você precisa encontrar parceiros eficientes e que têm índole para te atender. Porque você vai estar pondo na mão deles o seu bem mais precioso, que é o cliente. E o pessoal não percebe isso. Então, a pessoa está com a empresa, abriu a empresa, está trabalhando, começou a ganhar dinheirinho. Nossa, agora eu compro uma máquina. Aí você conta, daquele momento que ele comprou a máquina, mas quanto tempo que ele tem de vida? Esse ponto que você falou da máquina é interessante, né? Porque, primeiro, você colocou duas, acho que, ideias valiosas. Avaliar, peraí, eu comprei um maquinário, mas será que esse era o momento para comprar? Porque se eu não tenho nem vendas, para que eu estou comprando a máquina? Porque eu tenho que analisar, tecnicamente falando aqui, que é o payback. E traduzindo da linguagem técnica, é o tempo de retorno daquele investimento. Mas às vezes até o cliente tem as vendas. A questão é essa. Às vezes ele fez o planejamento, tem as vendas. Só que ele não está contando que as vendas vão parar. Que às vezes pode ter essa anuidade, né? Aí isso que você está falando é interessante. A gente pode até usar um outro exemplo de um cliente que eu achei fantástico o trabalho dele. Ele é um agenciador de transporte. Ele não tem carreta. Ele tem os agregados fixos. Olha que interessante isso aqui. O dia que o cara falou isso para mim, eu falei, cara, que ideia fantástica. E é algo que já acontece no mercado, por isso que eu posso falar aqui. Tá tudo certo. Só que muita gente não sabe. Mas eu estou trazendo a título de ilustração, acho que até se conecta com o que você está trazendo aqui para a audiência. Olha só, o cara ele tem os agregados fixos dele, que são os donos da carreta. Bacana. E aí o que acontece? Ele só agencia porque ele tem os clientes.
Então ele fala... É tipo o Uber, né? Ele criou o Uber das carretas. Oh, né? isso, Uber das carretas, é isso aí. E aí não precisa investir valor tão alto, né? Não precisa investir. E detalhe, de tempos em tempos, ele troca as carretas se ele quiser. Sem nenhum problema. Porque ele, inclusive, fala pro camarada que é o agregado fixo dele, que ele tem uma oportunidade de negócio na carreta dele, ele vai continuar prestando serviço, ok? Se às vezes ele, por exemplo, trocar aquela carreta que ele tem, porque já está, às vezes, paga, exatamente, e já pega em outra, enfim. E ele, por sua vez, está sempre com um produto novo, sendo o Uber das carretas. E detalhe, tem uma jogada aí fiscal no mercado. Se você é carreteiro, e se você, por sua vez, está num regime tributário que, no caso que você paga o imposto sobre faturamento, você vai ter que pagar, você que faz o frete, o ICMS para o agenciador ou para a empresa para você pegar o frete. 18%. Por quê? Porque o cara, enquanto você é simples nacional, transportador, você não tem um crédito integral dos 18%, você tem um crédito bem pequeno. Às vezes não dá 2%, 3%. Então seria interessante ele pegar de uma outra empresa que estava em outro regime tributário, que é o lucro real. Mas ele não quer deixar de pegar de você, porque às vezes, né, o cara não pode atender, sei lá. Então eu vou pegar, você quer fazer o frete para mim? Não, quero. Então tá, então 18% você vai ter que me pagar para eu apropriar o crédito. Então eu vou descontar do seu preço. Então o cara que contrata o frete também não deixa de ganhar. Enfim, o que quer dizer é o seguinte, o camarada ele ganha dinheiro, ele faz dinheiro na verdade, né? Porque quem ganha é só quem está lá na plateia de Silvio Santos. Ele faz dinheiro, é quem quer dinheiro, né? Ele faz dinheiro sendo agenciador sem carreta. Sem carreta. E uma grana, rapaz, alta. Cara, eu vi isso aí. É um intermediador. Eu vi isso aí acontecendo já tem, cara, mais de 10 anos. Só que não aqui no Brasil, no exterior. Eu assisti muito um episódio que tinha pelo YouTube do pessoal que tinha caminhão e ficava com o aplicativo escolhendo o frete para fazer. Uhum. Igual a Uber é hoje. Então, tipo assim, cara, o brasileiro tem tanta oportunidade, se ele olhar lá para fora. Então, tem muita gente que não aproveita as feiras, os congressos, os encontros, reuniões, network. Muitos empresários perdem por conta disso. Porque, cara, às vezes tem uma ideia lá fora e o cara não consegue aproveitar aqui dentro. Igual, vocês já pararam para ver que alguns condomínios agora tem um container lá dentro? Vocês já viram o que tem dentro desse container? Dentro desse container tem uma máquina de lavar, que o cara enfia moedinha e põe para lavar. Dentro desse container tem uma geladeira. Também, né? Tem uma geladeira, o cara põe moedinha e pega coisa. Isso. Mano, isso aí já existia. O cara só reformulou e pôs num lugar para ganhar grana e tá rachando. Isso aí tinha já no exterior, esse mesmo coisa. Então, cara, tá rachando de ganhar dinheiro. Fecha uma parceria com a construtora, se não for a própria construtora que tá pondo, porque os caras não vão querer perder dinheiro, e todo mundo tá ganhando. E outra, não tem uma mão de obra massiva, porque é tudo automatizado. Você falando aí sobre essa questão dos equipamentos, né? Da aquisição, né? Ou por sua vez até mesmo da locação, né? Entendi certo. Isso mesmo. Sabe de uma coisa? Vamos voltar na questão da cultura, né? Olha o tanto que esse negócio é sério. Porque, assim, quem quer casar tem que ter casa. Não é assim? Exatamente. Então, assim, você quer fazer dinheiro, você tem que ter um bom emprego, bonitinho. Para que você vai empreender? Né? Então, assim, eu, por exemplo, quando eu fui abrir... Preferencialmente concursado. Isso, preferencialmente concursado. Quando eu fui abrir meu escritório, eu vendi um apartamento para, de alguma forma, nos manter na ocasião, né? O orçamento da família na época, nos manter durante um tempo e com isso eu ter prazo para gerar receita. Né? Tudo bem que eu peguei um capital próprio, eu consegui um capital de terceiro, até porque eu achava que era arriscado para a operação da contabilidade. Então, eu preferi fazer dessa forma. Então, assim, hoje, se eu for parar para analisar, né, durante alguns anos, né, empreendendo na contabilidade, eu já teria que comprar 2, 3 imóveis. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Com o dinheiro que eu fiz a partir de um imóvel para trabalhar com a contabilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente que fica sonhando com o tal da casa própria. E nada contra você ter sua casa, tá ok? Você pode ter, mas sabe de uma coisa? Às vezes, se você pegasse o dinheiro que você está alocando para sua casa, tá? Às vezes de uma economia de anos, você está ali dando uma entrada, né? E tudo mais. Se fosse empreender num negócio, você geraria receita.
você teria qualidade de vida. E quem sabe, daqui 10 anos, você não poderia comprar um imóvel à vista. Então, a gente tem que começar, eu acredito que, a trabalhar em relação a essa questão da cultura, para a gente identificar a oportunidade de fazer dinheiro. Eu acho que essa é a chave enquanto empresário. Você precisa entender que o convencional funciona, mas se você entender um caminho que, por suas vezes, às vezes foge do que você já aprendeu lá na base lar, o que você recebeu dos seus pais, pode ser que você faça muito mais dinheiro e alcance seus objetivos, seus sonhos de uma maneira muito mais objetiva. Ele funciona, mas te limita, né? Te Porque limita. aí você tem que ter 18 anos, você tem que ter um carro. Depois do tanto você tem que fazer o FIES para fazer a faculdade, fazer uma festa de casamento, comprar uma casa, tá sempre com uma parcela, né? Nada contra isso, mas você tem que refletir, peraí. Será que faz sentido isso aqui? Sempre esse é o único caminho mesmo, né? Às vezes precisa cortar o cordão umbilical, né? Exato. Então, tipo assim, nem tudo aquilo que foi passado de geração em geração é 100% benéfico. Às vezes você precisa olhar fora daquele quadrado, daquele domo e perceber as oportunidades, igual essa sua atitude. E isso aí, se a pessoa não tiver estômago e preparo, e mais do que isso, uma disciplina, ela joga o dinheiro fora. Ela fica sem casa, Sem empresa sem empresa e sem grana. e sem grana. Então, tipo assim, o brasileiro não está preparado para fazer isso. Ele tem que se preparar para enxergar essas oportunidades. Porque você vai abrir um negócio. Só que às vezes a pessoa está abrindo um negócio, ela nem tem certeza se aquele negócio vai dar certo. Ela mesma não acredita. Como que você vai ganhar dinheiro com uma coisa que você não acredita? Então, o básico, o essencial e o mais forte é você acreditar. Então, se você acredita que aquele negócio vai dar certo, pronto. Agora você vai começar a trabalhar a sua... Fugiu a palavra. Disciplina. Beleza. A disciplina. Fazer o básico bem feito. Buscar o conhecimento e assessoria para aquilo funcionar. Eu acredito que isso está muito ligado à mentalidade, né? Sim. Você precisa adquirir conhecimento para você construir mentalidade, né? Eu acredito que, assim, isso é fundamental, porque como que você empreende seu tempo, que não volta mais, né, em algo que você não acredita? Não faz sentido, entende? Então, assim, não é pagar para ver, é all-in, você joga tudo, né? Então, assim, eu acredito que enquanto empresário, é necessária essa mentalidade, você jogar tudo e falar assim, não, mas olha só, com maturidade, com responsabilidade, com bom senso, né? Procurando assessoria, enfim. Eu acredito que está muito atrelado à disposição da pessoa buscar conhecimento. Que no resumo que você quer dizer é que tem a diferença entre assumir risco e correr risco. É diferente. Correr risco você vai simplesmente sem planejamento, sem programação nenhuma. E quando você assume risco, você já faz algo mais calculado. Você sabe que pode ser que sim, que dê errado, por esse motivo, mas você tem uma trajetória ali, um plano B, você já consultou com alguém, né? Você se programou, né? Tentar Então, a sorte ou usar a estratégia? exatamente, é bem isso. Não, isso que você está falando é interessante. O Eduardo, há uns anos atrás, eu era bem mais gordinho. Deveria estar uns 20 quilos a mais. E aí o que acontece? Sabe por que eu consegui emagrecer e continuo, né, nessa constante evolução? Por conta que um nutricionista ele conseguiu me gerar consciência de consumo e gasto calórico. Se você consome mais calorias do que gasta, você engorda. Se você gasta mais calorias, né? Ou por sua vez está dentro ali do déficit calórico, faz uma dieta para você perder mais calorias, né? Do que ganhar, você emagrece. E aí você tem que trabalhar isso. Gasto, consumo. Aí entra na questão das finanças, do negócio. Mesma Receita, custo e despesa. Inverte, né? Porque Opa, na empresa aí é muito mais fácil você... Aí sabe de uma quebrar coisa? mais do que Hoje eu no- olho... Não, deixa eu ver aqui, esse negócio aqui. Nossa, 3, 4 pão de queijinho, 600 calorias. Agora eu vi porque Três- eu fiz pão de queijo. Ponto. 3 pães com ovo, 3 pães com ovo, pô, quase a mesma coisa. E vai me gerar saciedade. Não vou comer 3, mas 3 pães. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Mas assim, pô... Então, assim, consciência. Isso é a parte de conhecimento, estratégia. Entende? Isso não é conversa para boi dormir, gente. Isso é verdade, funciona. É só você ter disposição para aplicar. A gente falou bastante de cultura aqui. É. E eu acho que a maioria aqui é professor, né, vendedor. Tem um ponto que é importante. Se você é empresário e está assistindo a gente, o Brasil, ao longo do tempo, aprendeu a ser mediano, trabalhar pela média. Então, só de você ser bom
Se você se dispor com disciplina a ser bom, você já tem uma vantagem competitiva enorme. Fato. Porque você, o concorrente, ele quer só bater a média. Ele quer só passar de ano. Então, se você ser bom, pô, você já está numa prateleira superior. Se você estiver disponível a ser excelente, a falar assim, não, eu quero ser o melhor do mercado, eu quero mostrar o que ninguém faz. E aí você estiver disposto, eu sempre falo na consultoria, a gente não vende produto, a gente vende transformação. Porque quem compra quer uma resolução de problema. Então, se eu vou no nutricionista, você não está querendo comprar a consultoria ou tenda nutricionista, você está querendo comprar a transformação do seu peso. Isso. Você está querendo falar assim, como é que eu posso estar mais leve? Como é que eu posso estar mais saudável? Da mesma forma, se a gente vai no barbeiro, a gente não compra o corte de cabelo, a gente compra se sentir melhor. A gente compra, tá mais confiante, tá com uma autoestima mais elevada. Então, enquanto empresário, você sempre tem que pensar, eu tenho que buscar excelência nas minhas formas de trabalho, eu tenho que tentar ser o melhor que eu puder ser. Não é ser melhor que o meu concorrente, mas é o melhor que eu puder ser. Eu não posso me contentar em fazer só o básico, em fazer só o que o mediano faz. Eu vou fazer o básico bem feito, mas vou fazer o básico bem feito com excelência. E dentro da minha proposta de ser o intermediário de negócio, porque todo mundo é intermediário de negócio, eu vou ser o intermediário que resolve as necessidades do meu cliente, promove transformações que o farão ser da minha carteira por muito mais tempo. Então, acho que isso que é importante, você que está assistindo, ter um entendimento que se você seguir esse caminho, você sempre vai estar crescendo. Então, cada um de nós aqui passou por várias fases da vida. Hoje, cada um de nós tem o seu próprio PJ, vamos dizer assim. Uhum. E a gente sabe disso. Se a gente quiser se manter no mercado, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo sendo eficiente, porque a gente tem nome e reputação é difícil de construir. Verdade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar pensando, será que o que eu faço hoje, daqui a um ano, ainda vai ser aquilo que vai promover transformação para o meu cliente? Talvez não vai ser mais. Não, se você vai ser a próxima Kodak. Exatamente. E um exemplo, pegando esse gancho aí, bem legal, inclusive aconteceu comigo, que a gente está falando que o pessoal fala, então eu tenho que sempre contratar alguém. Não, é o simples que funciona, que é o que a gente falou. Simples vence o sexo. Eu estava passando na rua, fui na padaria, e vi um anúncio de uma casa, né? Não vou nem entrar em detalhe, mas só para deixa aí para os corretores já de bairro Santa Mônica. Tava lá anunciado para vender. Eu falei, legal. Chamei o contato, né? Pra você ver, a base é atendimento fraco. Então é se atender bem. Aí eu chamei ele, falou, eu sou fulano de tal, passei aqui na rua tal, vi a casa, gostei, pode mandar mais informação ou foto? Na minha opinião, se está à venda, é o mínimo que a gente espera. Aí ele foi e me ligou, sem falar nada. Eu falei, cara, eu tô em reunião, né, tô tal, enfim, só falei isso. Ele não respondeu e nem falou, qual é o melhor horário, nem nada. Aí no outro dia eu mandei mensagem de novo. Ô fulano, e aí, como é que tá? Aí ele encaminhou minha foto para mim mesmo, falou, bora vender. Eu falei, pô, que isso? Bora vender o quê? Você que é o vendedor? Ele não passou informação nenhuma. Eu falei, ele tá me trollando, deve ser um menino, certo, né? Então, é o básico, é o atendimento essencial. Ô, nossa, eu te liguei, né? Qual que é o melhor horário para te retornar? Quer que eu te mostre? Você mora perto? Enfim, fazer o básico ali, né? A recepção, na minha opinião, obrigado por você entrar em contato. Enfim, para correr atrás realmente da pessoa. Não que você vai ficar insistindo, mas peraí, tentou uma vez e eu falei que estava ocupado, não vai tentar mais? Então é por isso que não vende, né? Então eu vejo isso em tudo. Vou em loja, por exemplo, de departamento. Às vezes você vê lá, nossa, quanto que é esse preço aqui que tá sem etiqueta, alguma coisa? Parece que a pessoa sai correndo. Parece que ele não quer te atender. Né? Então, às vezes o empresário... Você atrapalhou o TikTok. Exatamente. Então, tá fazendo favor. Inclusive, eu tava num clube ontem, famoso aí da cidade, já deixa aí pro pessoal, né? Enfim. E aí eu tava lá esperando atendimento, um monte de gente no TikTok, eu esperando, ninguém me chamava. Aí alguma moça ficou solidária, né? Porque eu tava olhando assim quase, né? Ó, e aí, vai me chamar não? Você tá esperando atendimento? Eu falei, acertou. Sim. É estranho. Por que não chamaram? Eu falei, não sei. Né? E aí, então, ou seja, esse é o básico. Vai automaticamente rompendo com a marca da empresa, né? Porque receber bem. Então, tem algumas empresas que eu vou que às vezes chama atenção. Que aí você toca campanha, a pessoa vai lá, abre a porta, boa tarde, como é que você tá? Você aceita uma água? Senta aqui, espera que eu vou chamar o fulano. Você fala, nossa, legal, já, né? Peraí, deixa eu guardar minha carteira aqui pra sair caro. Porque né? Aqui em Uberlândia é complicado. Exato. Então, tem pessoas que recebem bem, sabem fazer essa base. Então, para mim, começa tudo o atendimento, né? Antes da venda mesmo acontecer, essa recepção, esse acolhimento. E o pessoal hoje está muito no robô, que é tudo rápido. Peraí, se eu falar, Cláudio, você quer comprar, não quer comprar? Tchau. E às vezes, se fosse um robô, ia ser melhor atendido, né? Com certeza. Se fosse um chatbot ali te respondendo, teria mais resultado. Então, às vezes, o empresário ele tem que começar a perceber isso. Como é que o funcionário está recebendo os clientes? Como é que ele está conversando no WhatsApp? Será que está dando a devida atenção? E se fosse você, se passa como cliente, que é o pessoal fala que é o cliente oculto, né? Porque ali você vai enxergar provavelmente um monte de oportunidade. Eduardo, pegar um gancho no que você falou aqui, trazer uma oportunidade de tecnologia para a gente entender isso. Você falou um ponto importante, e você também.
às vezes o cliente chega ali para consumir um produto, alguma coisa, e aí não foi agora, tipo, já vou descartar, tipo, esse cara não vai comprar. Esse cara só vai tomar meu tempo. Tem muito intermediário que pensa isso, tem muito vendedor que pensa, se esse cara não comprar agora, não serve. Uma vez, nós fizemos um acompanhamento dentro da nossa plataforma para ver quanto tempo o nosso cliente levava para confiar na gente e comprar. No meu caso, na época, já com nome, já com uma certa reputação, sem muitos concorrentes, o cliente levava 6 meses. 6 meses me assistindo ali quase que diariamente, acompanhando. Eu acompanhava a jornada dele do momento que ele entrou no meu funil de vendas. Clicava lá no carrinho, saía. Isso, até o momento que ele falou assim, não, eu confio nesse cara, ele deve ser bom mesmo, vou comprar. Tem um cliente que eu atendo que nós descobrimos que é da área de estética, né, cirurgias plásticas, a gente descobriu que os clientes em média dela levam 1 ano. 1 ano acompanhando posts no Instagram. Fica namorando ali, né? Fica namorando. Não, mas será que vale a pena? Porque é um alto investimento, pô. Cirurgia plástica às vezes pode ser 100 mil reais. Então, será que vale a pena? Então, peraí. E já tá olhando, mas já tá guardando recurso para fazer aquilo. Exatamente. Então, a gente não pode desistir do cliente porque o cliente não compra hoje. O cliente sempre é um cliente potencial. Teve algo que aconteceu comigo semelhante. Eu fazendo a prospecção, visitei um cliente. E quando eu cheguei nesse local, eu já vi pelo olhar que já não estava sendo bem recebido, já não estava... Não, beleza. Aí eu conversei, insisti, o cara falou, não quero saber de nada não, pode ir embora, beleza. Nós somos humanos, a gente fica com raiva, que esse cliente aqui eu não atendo, mas nem se ele me pagar o dobro, eu vou... Passou 6 meses, fui fazer visita, passei na porta, falei, não vou visitar esse cara. Eu falei, não quer saber? Eu vou lá, vamos ser atrevido, parei o carro, fui lá de novo. A gente não percebe que, às vezes, a situação não é favorável. Então, às vezes, você não sabe como está a cabeça da pessoa, o que aconteceu, o que está passando. Então, você faz um pré-julgamento só pelo aquele primeiro contato, não pode. Na segunda oportunidade, eu cheguei, conversei, abordei. Aí, ainda assim, meio... Não gosto de vendedor, não quero ser vendedor, mas na hora que ele começou a entender o que eu estava falando, ele viu que era um atendimento e um trabalho diferenciado. Falei assim, olha, a nossa empresa está há mais de 6 anos no mercado fazendo só dessa forma. Você pode ligar lá, se passando por um cliente final, que a gente não vai te vender. Se você não fizer o seu cadastro, a gente não comprovar, você é uma empresa de comunicação visual, ou gráfico, ou vendedor, a gente não te atende. Passou segurança e hoje o cara está lá rodando com a gente. E eu ainda brinco. Eu só preciso que a pessoa, a empresa, rode com a gente só uma vez. Essa é a barreira que eu preciso romper. Se ela imprimir uma vez com a gente, ela não para de rodar mais. Ele tem que conhecer o trabalho, né, para saber. Só vai parar de rodar na hora que ela comprar a máquina. Só que aí vai parar de rodar um tipo de serviço. Os outros a gente ainda vai estar lá para atender. Então, cara, vocês querem deixar alguma mensagem para a audiência? Pode ficar à vontade. Eu acho que a gente gerou várias ideias aqui, né? Então, eu acredito que vale para o empresário, principalmente como é algo que vai ficar gravado, né? Assistir, ter a oportunidade de ver, rever e anotar. Porque não adianta nada também você assistir esse tanto de conteúdo e não colocar em prática. Então, de tudo que você listou aqui, se você colocar pelo menos uma coisa que a gente falou aqui, colocar em prática, com certeza vai dar fruto. Então, esse é o meu recado. Não só assumir e absorver conhecimento, mas colocar ali para rodar. Senão a gente vem naquela fase, né? Ele vai estar uma obesidade cerebral. Consome conteúdo, mas você vai fazer o que com isso? Não pratica. Não pratica. Então, essa é a minha reflexão. Bom, a reflexão que eu deixo aqui para os empresários é realmente acreditar no seu negócio de forma intencional. Seja intencional, né? Valorize ferramenta, né? Então seja parceiro do seu sistema de fato, use o sistema, né? Seja parceiro da contabilidade, né? Procura trabalhar ali com o seu contador sobre um viés consultivo, para de fazer economia boba, ficar em regime tributário errado, sabe assim? No final você vai pagar de todo jeito pela sua desorganização. Às vezes você só não vê o valor desse gasto que você está pagando, que por sua vez é muito maior, né, do que o gasto que você teria organizando o seu negócio, no regime tributário certo, sabe assim, atrelado ali, conectado com a contabilidade, com o sistema e com as pessoas do seu negócio, ok? Isso vai te gerar oportunidade de negócio e aí você vai fazer dinheiro para valer. Importante. Bom, primeiro eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com tanta gente brilhante que eu admiro muito. Excelente. E assim, se eu puder dizer alguma coisa, né, para quem está assistindo a gente, que provavelmente pode ser até cliente nosso no futuro, eu diria que primeiro você precisa entender
que seu concorrente é seu concorrente, não é seu inimigo. Segundo, transforme seus clientes em parceiros, você vai descobrir que eles são os maiores potenciais vendedores do seu próprio negócio. Ninguém vende tão bem quanto um cliente satisfeito. E terceiro, entenda que muitas vezes vale você ter mais pessoas te apoiando, aumentando a quantidade de fatias de pizza, do que você tentar comer a pizza inteira sozinho. Isso. Tá? Então, essa é a minha reflexão final e um agradecimento aqui. Bom, eu que agradeço a todos vocês aqui. É uma honra. Eu sei o quão difícil é a gente a organizar essa agenda, né, para vocês estarem aqui hoje, o comprometimento. Mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, vai ficar aqui na descrição do vídeo todos os canais, tanto do Eduardo, Isso. do Cláudio e do Luciano, Isso. tá? Vai ficar na descrição do vídeo, vai ter os links e nos cortes também vai estar todos os links lá. Se você vai lá, entra no canal do pessoal lá, se inscreve também, deixa aí um comentário se você tem alguma dúvida e se quer participar aqui do próximo podcast, será bem-vindo também. Tchau, obrigado!